Vou desligar o meu som, tá? Ok. Eu vou começar, tá, Cláudia? Tá. Vou desligar o meu som aqui. Ok. Boa noite, galera. Meu nome é Gilberto Binga. Sou da comunidade Autodesk Português. Hoje eu vou fazer um webinar de Inventor. Vamos falar um pouco sobre a ferramenta Shape Generator. Ok? Então, como eu já disse aí, meu nome é Gilberto Binga, sou engenheiro mecatrônico mecânico. Também tenho uma pós-graduação em análise numérica estrutural, pelo método de elementos finitos. Sou Expert Elite, uma premiação aí que eu ganhei bastante orgulhoso dela. Também sou Student Ambassador, e lá no fórum vocês vão me achar por Binga, ok? Se tiverem alguma dúvida, algum contato, entrem em contato comigo lá no fórum. Hoje eu vou falar com vocês sobre otimização. Eu vou dar uma pincelada aqui na parte teórica primeiro, e depois a gente vai entrar no software. Tá? Então, a otimização, como está essa frase aqui embaixo, ela é você encontrar a melhor solução possível para uma determinada condição. Aí, essa segunda parte da frase aqui, ela é muito importante, porque você tem que determinar uma condição para você encontrar a melhor solução para aquela condição. Tá? Então, é muito relacionado essa questão da sua condição que você tem para achar a melhor solução possível, ok? Então, dentro de otimizações, a gente tem alguns tipos principais, tá? Que eu vou estar discutindo. O primeiro tipo é o Sizing Optimization. Ele é um tipo de otimização na onde você já conhece as suas geometrias e você vai apenas definir espessuras e ativar e desativar essas geometrias. Então, por exemplo, aqui nesse caso, você desenhou lá uma treliça totalmente fechada, aplicou a condição de contorno, uma força e os suportes aqui, né? E você pediu uma otimização. O software fez os cálculos e decidiu que essa configuração aqui seria uma solução ótima, desativando esses outros ou apenas deixando eles mais finos. Você tem uma solução ótima. Perceba que nesse ponto aqui, ó, você não alterou geometria de nada, você apenas mexeu com um elemento, a espessura dele, ou se ele está ativado ou não, mas você não alterou a geometria de nada. Uma evolução disso foi o Shape Optimization, que é o segundo exemplo que a gente tem aqui. O Shape Optimization, ele já é uma melhoria, por quê? Porque aqui, percebam, eu tenho uma topografia que é um retângulo com 1, 2, 3, 4, 5 furos. Eu rodei uma otimização, aqui ele não mostrou para a gente qual foi a condição de entrada dele, né, mas eu rodei uma otimização e ele me fez aqui uma resposta aonde ele, sim, mexeu na geometria, porém, aqui ele não alterou a topologia. Eu ainda continuo com um retângulo com 1, 2, 3, 4, 5 furos. Ok? Então, a topologia numa Shape Optimization, ela não é alterada, tá? E aí, o caso mais geral de uma otimização, que seria a Topology Optimization, né, a otimização topológica, você entra com um domínio, define as suas condições de contorno, fala para rodar, ele altera a geometria e altera topologicamente essa geometria. Ele cria furos, tá? Cria arestas. Então, a topologia da sua estrutura, da sua geometria, ela é alterada. Tá? Hoje a gente vai estar olhando esse tipo de otimização topológica. Tá? O nome da ferramenta lá do Inventor chama Shape Generator, só que ele é uma otimização topológica. Ok? Vamos prosseguir aqui. A Autodesk, ela tem no seu catálogo vários softwares que entregam alguns tipos daquelas otimizações que a gente falou. O Autodesk Inventor, que é o que a gente vai estar falando, ele possui a parte de Sizing Optimization, que é
criação de tabelas paramétricas. Tá? Então, você lá no ambiente de simulação, você pode criar uma tabela e com ela você definir alguns parâmetros de espessura de chapa, tamanho de alguma variável, e ele vai fazendo essa configuração automaticamente e comparando qual que ficaria melhor, dependendo se você quer maior resistência ou menor peso, então você define qual que é o seu alvo, tá? O Robot também aqui já seria uma coisa mais voltada para engenharia civil, para fazer cálculo estrutural. Ele tem a questão de size optimization também, tá? O Dynamo é um software aí bastante legal para trabalhar, que ele também traz essa questão do size optimization. Aqui, nesse canto, eu trouxe um exemplo do Within, que ele é um software novo aqui, eu nunca trabalhei com ele, mas ele cria esses lattices. Eu não sei como que fala isso em português, mas são o quê? Estruturas porosas para você estar fazendo impressão em impressora 3D. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um HUD de Fórmula 1, onde eu tenho aqui vários trapézios, tá? Que ele foi criando dentro da estrutura. Isso é um tipo de otimização também. Aqui já é uma otimização topológica. E o Inventor, a partir do R2 de 2016, trouxe esse Shape Generator para a gente nessa atualização, que é o que eu vou estar mostrando para vocês hoje, ok? O caso de estudo, ele é um braço robótico. Esse braço robótico, eu peguei ele no GrabCAD, eu pedi autorização lá para a pessoa que desenhou, e a gente vai fazer uma análise em cima desse braço aqui, tá? O primeiro passo, quando você vai começar uma análise, para você fazer uma simulação aí, seja ela qual for, é você definir qual vai ser as suas condições de contorno. Como que você vai definir? Como que é seu caso, né? Então, aqui eu defini como ele vai estar numa posição horizontal, vai estar suportando um peso de uma carga aqui de 20 quilos. O material do braço vai ser o ABS. Eu vou aplicar uma carga na vertical em menos Y, ok? Então, os 20 quilos ali eu vou aplicar ela em menos Y, né? Porque vai estar para baixo. Tá? Então, deixa eu mostrar ele aqui. Esse seria o arquivo, tá? Que eu peguei lá, ele veio dessa forma aqui. Tá? Então, percebam que o designer, ele fez aqui uma série de furos nesse design aqui para perder peso nessa peça. Eu conversei com ele, ele falou que fez isso pensando em uma treliça, né? Ele não fez nenhuma análise muito mais aprofundada para chegar nesse desenho, tá? Então, eu vou rodar uma simulação em cima disso aqui. Lembre-se, eu defini uma situação de carga. Essa definição, ela é muito importante. Você tem que verificar se ela está atendendo o seu caso ou não. Aqui, eu acredito que esteja atendendo o meu caso, tá? Então, ele vai estar na horizontal, ele vai estar nessa posição. Perceba que o Y está aqui, ó, no eixo positivo, né? Então, eu vou jogar uma carga aqui nessa face para baixo, ok? E vou restringir a movimentação dele aí, tá? Para mim começar, eu vou tirar esses furos, tá? Porque eu quero pegar essa geometria aqui cheia. Eu quero que que o meu domínio seja essa geometria inteira aqui. Não quero que ela tenha esses furos no começo. Então, o que eu fiz? Eu criei um sketch aqui e tampei ela. Tá? Como a nossa apresentação não é para de modelagem, deixei isso já pronto, mas é uma coisa bem simples aqui. Por favor. Tá aqui. Eu projetei aqui as arestas externas, dei o extrude e depois fiz o cut dos furos. Ok? Então, eu só fiz isso aqui na geometria. E agora a gente vai prosseguir para a nossa simulação. Então, preparação do modelo. Aqui já foi. Vamos ticar ele aqui. Isso aqui a gente já fez. Então, você tem que preparar seu modelo para ele simular.
Essa preparação, dependendo do seu modelo, ela vai envolver você, por exemplo, tirar um fillet muito pequeno, pequenos detalhes na sua geometria que às vezes vai atrapalhar a sua malha. Então, essa preparação do modelo, às vezes, ela é importante. Nesse modelo, ela só foi questão de voltar a um domínio mais consistente. Agora, eu vou iniciar a simulação. A simulação Shape Generator, ela se encontra aqui na aba 3D Model, Panel Explore, está aqui. Então, eu vou iniciar ela aqui. Ele traz uma janela, um pop-up aqui para a gente, explicando como que é para fazer essa análise. Se você der uma lida aqui, já dá para dá para entender já, ok? Pessoal, sempre que você chegar nessa tela aqui, ó, em qualquer software do Autodesk, perceba o seu ribbon, tá? Aqui tem o seu ribbon, sua guia, né? Perceba que ela tem uma ordem, tá? Isso vale aí para quase todos os softwares da Autodesk, tá? Ela tem essa ordem aqui, ó, esquerda para direita. Lá na esquerda são os passos iniciais, tá? Então, você sempre vai começar por aqui, são as ferramentas mais básicas vão estar aqui, e aí você vai prosseguindo para a direita, ela vai ou aumentando a dificuldade, uma tool mais complexa, ou mesmo aqui no caso da simulação, são os passos mesmo, né? Aqui no final é onde você roda a simulação, tá? Então, a gente iniciou aqui a nossa simulação, agora a gente vai configurar a nossa simulação, tá? Então, como eu falei, o primeiro passo, aqui do lado esquerdo, é o Create Study, tá? Eu vou clicar aqui só para vocês entenderem. Aqui, no caso, já tem o Study, que é o Shape Generator, mas eu vou clicar novamente, tá? Então, aqui, ó, Create Study, ele tem aqui, deixa eu apagar essas linhas, Static Analysis, Modal Analysis e Shape Generator. Eu vou escolher Shape Generator, vou clicar OK. OK. Tá? Então, perceba que eu tenho agora o Shape Generator 2 e o Shape Generator 1. Tá? Então, quando você clica em Create Study, ele cria um estudo com tudo do zero, sem restrições, sem carga, sem nada. Tá? O próximo passo, aqui eu tenho um gabarito, eu vou setar o material. Tá? Eu, aqui em Assign, eu clico, e eu percebo aqui, ó, nessa tabela que abre, que eu tenho aqui, ó, componente, o material original, o override material e o fator de segurança. Tá? O que acontece? Eu sigo algumas metodologias aí, algumas boas práticas. Então, tá vendo o meu material original? É o ABS Plastic, né? O plástico ABS. O que acontece? Como eu sigo algumas boas práticas, essa boa prática é o seguinte: enquanto você estiver modelando a sua peça, você já define seu material. Então, perceba que aqui em cima, ó, meu material já está definido, ó, ABS Plastic. Tá? Então, eu vou ver aqui as propriedades dele. Ó. Tá aqui, ó, ABS Plastic. Quando eu estava modelando, eu já acertei esse material, essa peça aqui é de plástico ABS. Tá? Aqui eu tenho algumas informações, eu comparo com o meu material real, vejo se está tudo correto. Tá? Se caso você não tiver esse material, não tem aqui esse material, você pode criar um novo material aqui, tá, ó, duplicate, para usar às vezes alguma propriedade só que muda, então você dá um duplicate aqui e altera, tá? Então tem essa possibilidade de você alterar. Existem algumas fontes de dados de materiais, um muito bom é o MathWeb, mathweb.com, tá? Você pode encontrar várias coisas de material. Então, por isso que aqui a Original Material aqui está o ABS Plastic, tá? E o Override Material está as defined, porque ele está pegando o material plástico. Caso eu não tivesse colocado, aqui ia estar generic e uma exclamação. Entendeu? Vou até colocar aqui para vocês olharem. Generic. Normalmente ele ia estar aqui, né? E olha lá, aqui está a nossa exclamação, tá vendo? Por quê? Porque eu não setei nenhum material. Então, o que eu iria fazer? Eu ia vir aqui em Steel e colocar o ABS, tá? Olha lá, ABS plástico. Tá? Mas se eu colocar aqui no meu material, eu não preciso fazer isso, porque já vai estar setado lá corretamente. Então, sigam essa dica. Sempre usem
setarem o material durante a modelagem, ok? Então, definimos o material. Agora, a gente vai trabalhar nas restrições do modelo. Tá? As restrições do modelo, elas são muito importantes para que uma simulação possa ser executada com sucesso. Tá? Uma restrição bem colocada, bem feita, o que ela vai fazer? Ela vai restringir a sua peça de se movimentar livremente. Tá? Ela não vai ter movimento de corpo rígido, é o que se diz. Ok? Então, a gente vai movimentar aqui, configurar essas restrições nessa peça de uma forma que eu inventei aqui, que eu imaginei que seja melhor para essa peça. Tá? Então, nessa face aqui, eu vou colocar uma restrição de pino, e nessa face aqui uma restrição de pino. Então, deixa eu pegar aqui, colocar aqui, ó, apply. Vou pegar aqui, apply. Tá? Com isso, o que acontece? Essa peça ela já não se move no sentido de rotação, tá? Nem para um lado e para o outro. Ela já travou aqui o X, o Y, o Z ainda não travou. Só que eu vou travar ele de outra forma. E nas rotações em Z, nas rotações em Y e nas rotações em X. Então, o único grau de liberdade que eu tenho aqui é translação em Z, que ainda não está travado. Ok? Então, as restrições nossas aqui, eu acredito que esteja certo. Deixa eu até abrir aqui o outro arquivo que eu já deixei pronto, para ver se está faltando alguma coisa, mas eu acredito que não. Ok. Um constraint aqui, né? Vamos ver o lugar que ele está no lugar certo. Em constraint, aqui, ok, lugar certo. Então, as minhas restrições estão setadas. Agora, eu vou adicionar a força, tá? O carregamento. Então, eu disse que eu vou colocar um carregamento de 20 kg aqui, tá? Para mim, a minha escolha é essa, tá? Você pode falar, mas a força está um pouco deslocada aqui, daria para representar melhor. Daria, mas para esse caso, eu acho que se eu colocar ele bem nesse ponto aqui, não vai atrapalhar. Então, eu vou colocar uma força aqui, ó. Eu vou selecionar uma locação. Quando eu estou com essa setinha aqui ativada, eu posso selecionar uma face, uma aresta, tá? Aí, eu quero colocar ela 20 kg de força na direção menos Y. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 vezes 9,81, tá? Eu tenho, então, minha força setada. 196,200 N. Ok? 20 kg aqui no eixo menos Y. Tá? Perceba que o glife aqui, ó, ele fica posicionado corretamente. Tá? Não se importem muito nessa que ele está colocado aqui, ó, nesse ponto da face, porque como eu apliquei isso aqui nessa face toda, então ele vai pegar esses menos 196,200 e vai distribuir em todos os pontos que eu tiver na minha malha ali, ok? Então esse glife ele só está representativo aqui. Pronto, a minha força, a única coisa que eu tenho é isso. Então, indo para a direita, ó, eu teria aqui pressão, eu teria bearing, que seria até mais indicado para esse caso aqui, seria um bearing. Eu tenho um moment, ou a gravidade, eu posso colocar, tá? Aqui nos constraints eu tenho frictionless, eu tenho fixed, tá? Então, você vai ter que estudar qual restrição e qual carregamento que mais se adequa ao seu caso, tá? Agora, a gente vai aqui, ó, em Goals and Criteria. Tem o Preserve Region, né, preservar a região, eu vou falar dele, e o plano de simetria, eu vou falar dele. Tá? Então, vamos primeiro no Preserve Region. Tá? Esse Preserve Region é o seguinte, aqui a gente vai fazer uma otimização topológica. Quando eu rodar essa otimização, o que vai acontecer? O nosso software ele vai começar a retirar material de locais onde não precisa ter material. Tá? Alguns locais, dependendo do meu intent, né, do que eu quero com a minha peça aqui, eu não posso deixar que se tire material. Por exemplo, nesses locais aqui onde eu coloquei os carregamentos aqui, eu não posso deixar que seja retirado o material daqui.
Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um rolamento, aqui eu tenho um eixo passando, é uma ligação entre uma peça e outra. Então, eu não quero que seja retirado o material daqui, tá? Então, é nessa ferramenta que eu digo para o software quais locais que ele não vai retirar material, tá? Então, por exemplo, eu vou setar aqui um tamanho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o tamanho que é essa curva aqui. Raio de 3, de 13 e 15 de espessura. Então, eu vou colocar ela desse tamanho aí. Raio 13, 15 de espessura, tá? Então, ó, tudo esse espaço que eu defini aqui não vai ser retirado do material, ok? Ele vai preservar essa região aqui, ok? Eu vou colocar aqui também, com a mesma configuração, 13 e 15, aplica, vou colocar aqui também, 13 e 15, ok, aplica, tá? Essa região, ela pode ser setada dessa forma, ou ela pode ser setada um quadrado também, tá? Ela pode ser tanto um cilindro quanto um cubo, ok? Então, aqui, ó, perceba aqui no browser que conforme eu vou colocando as coisas, ó, eles vão ficando aqui, ó. Tem pin constraint aqui, um pin constraint ali. Eu tenho uma força aplicada aqui. Então, eu posso ir verificando se essas coisas estão corretas ou não. Tá? Meu preserved region também está aqui, ó, os três que setei. Ok? Então, preserved region é isso. Quando você quer que uma área da sua simulação não seja atingida pela otimização. Próxima ferramenta aqui é o plano de simetria. Tá? Como o nome diz, ele é o quê? Eu vou definir um plano aqui, onde o meu modelo ele é simétrico. Tá? Perceba aqui, ó, se eu olhar bem no meio aqui dessa minha peça, ela é simétrica. Para esse lado esquerdo e para aquele lado direito, ela é igual. Né? Então, o que eu falo? Eu deixo para o meu software aqui que ele é simétrico nesse plano aí. Tá? E o que isso vai acontecer? Primeira coisa, eu já travei, com esse plano de simetria, eu travo a minha restrição em Z. Tá? É uma forma de você fazer uma restrição em Z e definir um plano de simetria. Ou seria aqui o mesmo que um frictionless bem no centro ali. Tá? Então, pronto, restringi meu plano. Segunda coisa, a sua simulação vai ficar metade do tempo de duração. Porque aqui que eu tenho agora só metade do corpo que vai ser simulado. Ok? Então, é muito interessante que você ative planos de simetrias. Caso eles existam na sua peça, ative os planos de simetrias. Então, agora eu tenho um plano de simetria ativado ali. Ok? Vamos ver, então, os critérios de configuração aqui. Tá? Pessoal, aqui é onde você vai definir o critério para a sua otimização. O que você quer com a sua otimização aqui? Você quer reduzir a massa? Você quer um tamanho mínimo de membro? Qual que é a resolução da sua malha? Tá? Então, deixa eu só pegar aqui essa que eu já fiz aqui, que eu já fiz alguns testes. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um target de 50%. Aqui, eu quero que reduza essa massa do meu componente aqui em 50%. Tá? Esse vai ser meu target. E a malha eu não mexi. E também não coloquei o mínimo member size. Tá? O mínimo member size, vocês vão entender logo após eu terminar essa simulação aqui. Ok? Após isso, eu vou ver a malha. Vamos ver como ficou essa malha aqui. Você clica em Mesh View, ele vai criar a malha. E aqui está a malha. Tá? Por enquanto, eu não vou mexer, não. Vou ver como que vai ficar essa malha dessa forma mesmo. Eu colocaria aqui Generate Shape e aperto em Run. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, não vou dar Run aqui, por quê? Porque vai demorar muito. Então, eu já deixei isso pronto, tá? Essa simulação aqui pronta. E vamos dar uma olhada nela aqui, como que ficou o resultado. Eu acho que está até aqui. Aqui os resultados. Depois que você rodou ela,
aqui no browser você vai ter o results, você vai ter shape generator. Então você pode vir aqui e olhar como que ficou seu modelo final. Pessoal, dê uma olhada nisso aqui. Olha como ficou o meu modelo final. A massa original 196 gramas, a nova massa 008 gramas, 89 gramas, né? 90 gramas aqui. Houve uma redução de massa de 54%. Pessoal, mas perceba isso aqui. Ó. Olha o que aconteceu. Eu não tenho continuidade de material. Ó. Aqui está separado, essa massa está voando, essa massa está voando, tá? Perceba isso, tá? Então, o que que acontece? O que aconteceu aqui? Pô, o software fez cagada, né? Gente, isso aqui é um problema do quê? De configuração de software, tá? Não adianta nada você querer usar uma ferramenta se você não souber, pelo menos, como usar e como interpretar esses resultados que o software está te trazendo, tá? Quando você olhar alguma coisa desse tipo, a primeira coisa que você faz é dar uma configurada, dar uma olhada na sua malha, tá? Olha a nossa malha aqui, ó. Tá? Olha aqui a nossa malha. Eu tenho uma malha que ela tá em um, dois, três elementos aqui, ó, ela já acabou. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três elementos, acabou, tá? Então, isso aqui é sinal de que nossa malha está muito grande, muito porca, para esse caso de estudo. Ó, um elemento aqui, né? Dois elementos já acabou. Então, de um lado no outro elemento, de um lado até o outro aqui, eu estou passando apenas por dois elementos. Está muito grosseira essa nossa malha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai melhorar essa malha, para que a gente tenha um resultado melhor, ok? Como que a gente vai fazer isso? Aqui vem uma dica muito boa, tá? Primeira coisa, você está vendo aqui o nosso estudo, ó? Shape Generator aqui, clica com o botão direito nela aqui, ó, e você vai em Copy Study. Okay? Ele vai criar uma cópia desse seu estudo aqui com tudo. Tudo que você fez aqui, ó, tá aqui, ó. Os constraints, as loads, o preserved region, o plano de simetria, tá tudo aqui, menos a malha e o resultado, só não tá calculado, tá? Por que que isso aqui é legal? Por quê? Porque agora eu tenho uma simulação onde eu posso alterar, fazer minhas alterações, e eu tenho a minha simulação original, que foi a simulação que eu já rodei, já tenho resultado, e eu posso, posteriormente, depois que eu fizer as alterações, eu voltar aqui atrás e verificar o que aconteceu, se eu fiz uma boa alteração ou não, tá? Ok. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou melhorar a minha malha, tá? Eu vou aqui no meu no Shape Generator Settings e vou colocar o quê? Uma malha mais fina, ok? Veja que ele fala aqui, ó, expect a longer solver time, ok? Eu tenho essa opção de ajustar minha malha, tá? Então, quanto mais fina, mais elementos eu vou ter, quanto mais curse, menos elementos eu vou ter. Ó, vou dar uma olhada aqui no curse para vocês verem. Ó, olha o tamanho dessa minha malha aqui. A minha malha antiga, mexe, viu? Olha só, tá? Então, ó, olha como que ficou diferente aqui, tá? Então, se eu colocar para o outro lado, vocês vão ver que eu vou ter muito mais elementos. Eu tenho que apertar aqui, ó, e dar um update mesh, quando eu troco as minhas configurações de malha. Então, perceba que até só para computar a malha, agora já está demorando muito mais. Tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter muita... Ó, eu tenho 941 elementos. Vocês vão ver quantos elementos eu vou ter agora. É muita coisa. Não vou nem deixar rodar isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Bom, vamos ver. Deixa eu acabar. E isso aqui, pessoal, esse tempo aqui é só a malha, tá? Não estou calculando nada. Perceba, olha o tamanho dessa malha. A gente está com 194 mil elementos agora. Olha aqui, tá? Se eu rodar essa análise aqui, vai demorar horas e horas e horas para rodar uma simulação com a malha desse tamanho. Tá? Tem muito elementos aqui. É uma coisa exacerbada, tá? Perceba que você tem um tipo de elemento, tá? Aqui no Inventor a gente usa só elementos tetraédricos, porque ele é capaz de gerar uma malha para qualquer tipo de sólido,
tá? Se você for trabalhar aí com softwares mais de simulação, você vai ter a opção de trocar esses elementos. Aqui no Inventor a gente não tem isso, tá? Mas é importante você conhecer esse tipo de coisa quando você está trabalhando com simulação. Então, aqui nesse número 3 aqui, eu já havia deixado essa nova simulação rodada. Aqui o Shape Generator 2. Vou dar uma olhada na nossa malha aqui. Eu rodei ela com a malha cheia mesmo. Tá no Fine. Tá? Uma outra forma de você mudar as configurações da sua malha é aqui, ó, em Mesh Settings. Tá? Aqui você tem um controle maior, tá? Você tem um Minimum Element Size, um Grade Faction, o ângulo de virada aí, tá? Então você tem mais opções, tá? Pessoal, com essa malha eu rodei isso aqui, eu também tenho um resultado. Tá aqui, esse é o resultado que eu tive. Vou tirar a malha aqui. Tá, mas perceba que agora, olha quantos elementos eu tenho de uma parede interna com uma parede externa. Então aqui eu tive muito mais coesão. Eu tive uma simulação muito mais proveitosa. Perceba que agora eu reduzi os 50% de massa, ó, que era o meu alvo, e eu não tenho mais aquela questão de ter material voando, material faltando em algum lugar. Tá? Beleza, nossa simulação aqui já está uma simulação legal. O que a gente tem que fazer agora? Galera, dá uma olhada nesse elemento. Ele é oco. Primeiramente, ele é oco. Dá uma olhada, ó. Ele é oco. Tá? Vou pegar aqui View. Half Section View. Vou pegar aqui, ó. E vou levar ele para lá. Ó. Então, pessoal, perceba que ele é oco, tá? Ó. E ele tem uma estrutura que ela não é muito simples de você manufaturar isso aqui, correto? Então, pessoal, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa estrutura que foi criada e adaptar para a nossa condição fabril. Tá? Como que eu vou fabricar isso aqui? De que jeito que eu vou transformar isso aqui em realidade? Tá? Isso vai depender muito do processo que você tem. Tá? Aqui, essa etapa, ela é facilitada com essa ferramenta aqui, que é o Promote Shape. Tá? Então, a gente vai clicar aqui em Promote Shape e a gente tem aqui, ó, duas opções. Promote Shape to Current Part File ou para um arquivo STL. Tá? Se eu colocar aqui no Current Part File, ele vai me criar uma shape, uma forma, dentro do próprio ponto IPT aqui. Se eu clicar em STL File, ele vai me criar um arquivo externo. Tá? Eu vou colocar aqui o Current, que eu vou fazer as adaptações da minha peça aqui dentro mesmo. Aqui está. Aqui ele te dá um aviso, tá? Ó, change the visual style of the part wireframe para te ajudar. Tá? Aqui ele já até altera, já está em wireframe aqui, ó. Ok? Por que ele fala para você colocar o wireframe? Para você poder ver, tá? Como que ficou. Pessoal, e aqui você vai adaptar para a sua condição fabril. Eu pensei no quê? Eu quero fazer isso aqui num corte a laser. Para mim fazer no corte a laser, eu não posso ter, só posso ter corte na vertical. Não, na verdade eu vou fazer isso aqui impresso. Então eu vou imprimir assim, ó. Tá? Vou imprimir ela aqui sendo o chão. Tá? Então eu vou sempre tirar material desses meios aqui, ó. Fazer um cut de 90 graus aqui, reto, né, para dentro aqui da minha tela. Tá? Então eu crio um sketch, eu já até fiz esse processo, agora é modelagem, tá? Questão de modelagem. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um sketch aqui, ó. Criei algumas linhas aqui, tá? Ó, que foram
parecidas com o que eu tenho ali na minha estrutura promovida. Tá? Se eu der uma olhada aqui nela, não visibility. Ó, o que eu fiz? Eu peguei mais ou menos onde não tinha material, tá vendo? E fiz os furos aí, certo? E deu extrude, eu fiquei com essa peça aqui, ó. Tá aqui essa peça. Ah, mas acabou? Não, não acabou. Agora, pessoal, é importantíssimo, depois de você fazer isso aqui, você fazer uma verificação por métodos convencionais, ou de simulação, ou de teste aí na sua empresa, com protótipo, tá? Fazer uma simulação disso aqui. Aqui eu deixei uma simulação feita, tá? Eu fiz uma verificação aqui, tanto no original, quanto nessa minha peça nova, tá? Então, vou abrir ela aqui. Pessoal, perceba que o ambiente aqui, ó, ele é compartilhado. Ó. Aqui tem uma static analysis, tá vendo? Então, nessa análise estática, eu fiz aqui, ó, eu deixei a força, que eu só dei um copy stud, tá? Ele me criou. Só que aqui eu vim aqui, ó, e edit stud properties, eu troquei para static analysis, tá? E rodei a minha análise aqui. E aí eu tenho aqueles resultados comuns, von Mises stress, tá? First principal stress, ok? Então aqui, ó, eu consegui 16,95 von Mises, tá? Com um displacement de 9,57, tá? Eu organizei isso aqui pra gente num gráfico, tá? Tá aqui, que ele me traz uma comparação entre a original, que era aquela treliçada, tá? Eu fiz uma análise da peça sólida, sem treliça, sem nada, e da peça otimizada, tá? Então, na questão de massa, olha só, o meu objetivo era diminuir massa, tá? Observe que a minha massa original, que era treliçada, ela, depois que eu fiz a otimização, eu consegui uma redução de 10, 11,8% aqui de massa, tá? Isso com uma perda aqui de 9,8% na tensão de von Mises e uma perda de 3,6% aqui na minha tensão na minha deformação, tá? Então, eu consegui uma redução de massa, esse era o meu limitante, a minha peça vai ficar mais barata, 11% mais barata, né? E 11% menos de tempo, porque eu vou imprimir ela numa impressora 3D, tá? Com uma tensão de von Mises ainda aceitável. Não foi um problema para mim. Tá? Mas é sempre importante fazer essa verificação para ver se ela ainda está dentro do seu fator de segurança, tá? Isso é importantíssimo. No caso aqui, o ABS, se eu não me engano, a tensão de escoamento dele é 20 megapascal, então o safety factor dele aqui está acima de 1. Vou dar só uma conferida aqui. Aqui, ó, meu mínimo aqui, ó, tá 1,18, tá? Então, a gente pode ver que vou até abrir aqui o ABS. Nossa tensão de escoamento do ABS, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, Yield Strength, 20 megapascal, ok? Então, isso aqui é importante você estar ligado aí, ver se não deu problema no seu modelo. Certo? Então é isso. Qualquer dúvida que tenha surgido, eu peço que vocês entrem aqui no fórum. Nossa comunidade, nós temos uma comunidade muito forte hoje no Brasil, tá? São 22 Expert Elite, a Cláudia está aí ajudando. Temos algumas pessoas de Fusion, de Inventor, muita gente de Revit, AutoCAD, 3ds Max. Então, qualquer software Autodesk que hoje a gente está servido em português, tá? Esse aqui é o link já que vai te levar lá direto, ok? E qualquer coisa me procurem, Binga, tá por aí. Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Vou encerrar aqui essa transmissão. Até mais.